Bom dia, sétimo ano. Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Pessoal, vamos retomar nossas aulas com o estudo de poliedros. Tu repete tudo que eu falo, é? Ah, meu Deus, agora eu vi. Mas olha mesmo, repete tudo. Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Vamos estudar? Ok. Tchau. Daqui a pouco a gente volta. Pessoal, vamos retomar os nossos estudos, certo? Vamos à guerra. Na aula anterior, nós definimos poliedros. Vamos retomar. Qualquer dúvida, pessoal, em algum exercício, alguma parte da explicação, vocês podem estar me mandando as dúvidas, né, através do Educaribox, né, que é o aplicativo da escola, ou através do atendimento, ou pelo meu e-mail pessoal, certo? mvinicius_crf@hotmail.com. Tudo bem, crianças? Gente, só para recordar, na aula anterior nós vimos os elementos que compõem o poliedro. Que elementos são esses? A princípio, vértices, arestas e faces, né? A face são os polígonos que compõem o poliedro, que formam o poliedro, certo? Nessa região aqui, nesse sólido em questão, nós percebemos que nós temos dois triângulos, certo? E vamos ter três quadriláteros, ok? A aresta, certo? É o lado comum de duas faces, ou seja, a aresta é um segmento, né? Quando ele fala que uma aresta é comum a duas faces, porque não é a possibilidade de uma aresta ser exclusiva a um polígono, né? Quando eu pego essa aresta aqui, ó, essa linha, ela é comum, ela pertence tanto ao triângulo quanto ao quadrilátero, certo? E o vértice são os pontos, certo? São os pontos que ligam essas arestas, esses segmentos. Ok, pessoal? Da parte da 10 do material de vocês, tem o seguinte: de acordo com a quantidade de faces, nomeie cada um dos poliedros a seguir. E aí, na letra A, nós temos o quê? Um sólido, é um poliedro, formado por quatro faces. E já sabemos que essa quantidade de faces é que vai ser determinante para o nome do poliedro. Então, olha só, se eu tenho quatro faces, esse sólido ele vai ser chamado de tetraedro, né? Ah, professor, mas isso aqui eu estou enxergando como uma pirâmide, certo? Uma pirâmide de base triangular é um tetraedro, certo? Quatro faces. Na letra B, se você perceber, eu vou ter um sólido com quantas faces? Ah, professor, eu tenho quatro faces nessa parte superior e quatro faces desse outro hemisfério aqui. Então, são oito faces, eu tenho um octaedro, né? Na letra C, eu tenho uma pirâmide. Essa pirâmide possui quantos segmentos, quantos lados, formando aqui essa base? Vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, certo? Eu tenho um polígono com 7 lados, então, consequentemente, eu vou ter 7 triângulos compondo essas outras faces. Então, 7 com 1, 8, temos um octaedro, né? E na letra D, temos um sólido composto por quantas faces? 6 faces. Temos um hexaedro. Então, está aí a definição, né? Tetraedro, 4 faces. Octaedro, 8 faces, né? Observe que na letra B e na letra C eu obtive dois octaedros com formatos diferentes, né? Não existe uma forma padrão. Eu posso ter sólidos diferentes com o mesmo número de faces, ok, pessoal? Ele pergunta ainda, qual desses poliedros não é um prisma nem pirâmide? Qual a diferença de prisma para pirâmide? Olha só, para que eu tenha um prisma, eu tenho que ter um sólido
formado por dois polígonos paralelos e iguais. Esses polígonos paralelos e iguais e congruentes, eles são chamados de base. Então, o prisma sempre tem duas bases, né? Professor, e os outros solos são o quê? São as faces laterais. A letra D, então, portanto, é um prisma. Já a letra C e a letra A são pirâmides. Professor, mas a B não é uma pirâmide? Não, para ter uma pirâmide eu tenho que ter uma base e tenho que ter faces triangulares. Na letra B eu tenho faces triangulares, mas eu não tenho uma base, ok? Então a letra B é o único sólido que não é prisma e nem pirâmide. Ok, pessoal? Vamos nessa. Segunda questão. Qual dos poliedros abaixo não é um heptaedro? Hepta é 7. Então, ele quer saber qual desses sólidos não tem 7 polígonos formando. Aqui eu tenho um prisma de base pentagonal, ó, um pentágono, tenho duas faces. Se eu tenho duas faces e elas são pentagonais, eu vou ter 5 faces retangulares. 5 faces retangulares laterais com duas faces das bases totaliza 7. Então, aqui eu tenho um heptaedro. Nesse outro caso, eu tenho uma pirâmide de base hexagonal, 6 lados. Consequentemente, vou ter 6 faces triangulares. Também é um heptaedro. Também é um heptaedro. Nesse outro caso, nós temos o quê? Nós temos um prisma de base o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho um prisma de base heptagonal. Então, eu vou ter 7 faces laterais. Com as duas da base, dá 9. Não pode ser um heptaedro, certo? Então, é a letra C. Possui mais de 7 faces. Ok, pessoal? Então, já associo a quantidade de faces ao nome do poliedro. Bom, e os poliedros regulares, professor? O que é algo regular, né? Além de seguir uma regularidade, possui lados de mesma medida, ângulos de mesma medida, é o chamado polígono perfeito. Né? Um triângulo equilátero é um polígono regular. Mas o poliedro regular é aquele que todos os polígonos são regulares, né? São polígonos cujas faces são polígonos regulares e geometricamente igual. Aí eu tenho aqui esses 5 poliedros regulares, certo? Também chamados de poliedros de Platão, né? Em referência ao primeiro matemático, filósofo, que aplicou essa relação. Então eu tenho um tetraedro, é um poliedro composto por 4 triângulos equiláteros. Tenho o cubo, o hexaedro, onde eu tenho 6 quadrados. Eu tenho o octaedro, formado por 8 triângulos equiláteros. O dodecaedro, formado por 12 pentágonos. E o icosaedro, formado por 20 triângulos. Ok, pessoal? Esses são os chamados sólidos platônicos, ou sólidos de Platão. Platão foi um sábio grego que viveu por volta dos 400 anos antes de Cristo. Foi quem estudou os polígonos regulares e por isso são designados solos de Platão, uma espécie de direito autoral aí, né? E estavam relacionados na Grécia Antiga às formas da natureza. Isso aqui é interessante. Cada poliedro desse está associado a um elemento. O tetraedro ao fogo, ao cubo à terra, o octaedro ao ar, o dodecaedro à água e o icosaedro ao universo. Ok, pessoal? Esse caráter filosófico aqui não vai ser tão relevante para a gente. Bom, temos aí um exercício que diz o seguinte. Opa, deixa eu voltar aqui. Exercício. Das alternativas a seguir sobre os poliedros, assinale aquela que for correta. Letra A. Um poliedro é um sólido geométrico limitado, quer dizer, eu vou ter uma finalidade, por qualquer tipo de superfície? Não, professor, eu já vi que para eu ter um poliedro, embora eu tenha polígonos, eu não posso ter, por exemplo, uma região circular, né? Porque o círculo não é polígono, então não pode ser qualquer tipo de superfície, tem que ser a superfície poligonal.
E o círculo, por exemplo, não é um polígono. Então, a letra está descartada. Os elementos dos poliedros são os mesmos elementos dos polígonos, uma vez que ambos possuem vértices. Bom, de ter vértices, ok. Ter os mesmos elementos? Não, eu acabei de ver uma pirâmide de base hexagonal, por exemplo. O polígono é o hexágono e os demais são triangulares. Então, não quer dizer que necessariamente tenha que ser o mesmo polígono formando um poliedro, certo? Prismas são poliedros que possuem duas bases poligonais, ok? E todas as faces laterais com formato de paralelogramo. Perfeito. Prisma é todo sólido que possui bases paralelas, né? Polígonos com bases paralelas e faces laterais retangulares. Letra C. Prismas e pirâmides são os únicos exemplos de poliedros existentes? Não. E as esferas são poliedros? Também não. Ok? Eu vou deixar como atividade para vocês essa questão, onde você vai determinar os elementos do poliedro, identificar, certo? Determinar o número de faces, vértices e arestas. E essa outra atividade aqui. Nos vemos na próxima aula com a correção. Qualquer dúvida, estou à disposição. Ok, criança? Dá tchau ali para os meninos. Tchau. Tchau, crianças. Até a próxima. Se Deus quiser. Bom final de semana. Bom feriado. E tchau, tchau. Ok.